Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A dúvida de muitos cristãos é se podem ter animais de estimação e como tratar esses animais de estimação. Sim, qualquer um pode ter um animal de estimação desde que não tente colocá-lo no mesmo patamar de um ser humano. Em Filipenses 4:5 nós lemos: "Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens." Esse versículo me veio à mente depois de eu receber mensagens duras de pessoas que se dizem cristãs por causa do meu posicionamento a respeito de animais de estimação. Por isso eu decidi buscar na palavra de Deus sobre o assunto e eu descobri que na Bíblia só existe uma passagem falando de animais de estimação e mesmo assim é usada essa passagem como parábola. Foi a do profeta Natã, que contou essa parábola para alertar o rei Davi do pecado que ele cometeu ao tomar a esposa de Urias e ainda assim enviar o marido para a morte. Ele diz assim: "O pobre não tinha coisa alguma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha." Isso está em 2 Samuel 12, versículo 3. Na sequência, ele vai falar do outro homem mau que vai roubar essa ovelhinha e matá-la para oferecer num jantar. Mas o leitor atento perceberá que a passagem não fala de um animal de verdade, ela representa uma esposa, que é Batseba, e também ela fala do amor e do cuidado do seu marido Urias, Urias que tinha esse amor por ela. E ela, como uma ovelhinha cuidada por seu marido, foi tirada, roubada por Davi. Os seres humanos são a coroa da criação de Deus. E os animais foram criados para servir os homens, como nós aprendemos desde o Gênesis. Então nunca se esqueça disso, o animal é seu servo, não o contrário. Embora os animais tenham sido criados antes do homem, os animais não foram feitos à imagem e semelhança de Deus e nem receberam um espírito, que é a porção no homem que pode ter comunhão com Deus. Então não chame seu animal, seus animais de filhinhos, filhinhas. Não trate eles como você trata os seus filhos. Trate bem seus animais, mas não são seus filhos. Animais têm corpo, têm alma, portanto têm inteligência, têm sentimentos, mas não são seres espirituais. A sua existência termina na morte, os seus filhos não. Nós devemos tratar bem deles e sentir compaixão quando eles sofrem, mas nunca amá-los com o amor que Deus diz para amarmos o nosso próximo, o nosso semelhante, que é um ser humano. A primeira ordem dada por Deus ao homem foi a de procriar e encher a terra, sujeitando-a e também tendo domínio, abre aspas, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra, fecha aspas, Gênesis 1:28. Quando uma criança cuida de um peixinho no aquário, de um passarinho na gaiola, de um cãozinho ou gatinho no seu apartamento, ela está exercendo o direito de domínio sobre os animais, um domínio que tem respaldo divino, mesmo que peixes tenham sido criados livres nos mares, pássaros nos ares e cães e gatos na floresta. Como os animais foram dados aos homens para servi-los e não o contrário, esses animais estão cumprindo uma função utilitária, que é servir de companhia à criança, ajudá-la a apreciar as obras de Deus e coisas assim. Nos exemplos que eu dei. Se nesses exemplos nós vemos o homem sujeitando animais para companhia ou para suprir o seu instinto de poder e domínio sobre eles, o mais comum sempre foi que os homens domesticassem animais ou caçassem animais para alimento, roupas e proteção, e para isso, geralmente, eles precisavam ser mortos. Mas animais vivos também podem ser úteis, como os cães, que são utilizados desde os primórdios, por serem uma versão natural do que mais tarde nós só conseguiríamos por meio de tecnologia, que são visão e olfato aguçados, além de armas de defesa e ataque, instrumentos de caça, também no controle de outros animais, como são os cães pastores ou os gatos, para controlar as epidemias de ratos. Os seres humanos, no princípio, eram vegetarianos, e os animais não tinham medo deles. Mas quando eles saíram da arca, que salvou homens e animais terrestres do dilúvio universal, Deus mudou a dieta de Noé e de sua família, que passaram a ser carnívoros, e mudou o comportamento dos animais, que passaram a temer o homem e a fugir dele para sobreviver.
A passagem diz: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Gênesis 9, de 1 a 3. Mas não pense que foi a partir deste ponto que animais começaram a ser mortos. O primeiro animal morto na presente criação aparece em Gênesis 3, 21. E foi o próprio Deus quem o sacrificou. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu, diz a passagem. Este seria o primeiro de milhões de animais sacrificados que anunciavam que um dia Deus entregaria o seu próprio filho como cordeiro perfeito e inocente para morrer no lugar do homem, um arruinado pecador. E Abel é o primeiro homem que nós vemos registrado na Bíblia matando um animal para essa finalidade de sacrifício. E é significativo que Deus tenha se agradado daquele sacrifício cruento, ou seja, cruento significa de sangue, e não do sacrifício vegetariano do seu irmão Caim. A Bíblia fala que Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Gênesis 4, de 4 a 5. Ainda Caim tinha trazido frutos da sua plantação. Passaram-se milhares de anos até a era atual e durante todo esse tempo os animais sempre foram vistos como utilitários para o homem. É entre os pagãos, como os egípcios e outros povos da antiguidade, que nós encontramos animais passando a ter uma função decorativa e até mesmo sendo adorados como deuses. Portanto, se você gosta de elevar o status dos animais acima daquele que a Bíblia os coloca, saiba que está flertando com o paganismo. Os egípcios adoravam até mesmo o escaravelho, um inseto que se alimenta de fezes e de matéria putrefata. Eu já tive besouros de estimação, bichinhos de estimação. Besouro, é verdade, besouro, que eu usava para puxar pequenas carrocinhas que eu fazia com caixa de fósforos. Mas eu jamais pensaria em compará-los a seres humanos, chamar os meus besourinhos de meus filhinhos ou coisa assim. Não! Em culturas como a indiana, a adoração a animais persiste por causa da crença na evolução, que eleva a vaca ao status de animal sagrado, porém rebaixa a mulher a um nível espiritual que está abaixo do cão. Na ordem reencarnacionista das religiões antigas da Índia e de outros lugares do Oriente. Nas instruções dadas por Deus a Israel, o povo terreno de Deus, nós não vemos o animal sendo glorificado de maneira nenhuma. Muito pelo contrário, nós aprendemos que cães e gatos, que são os xodós dentre os modernos pets, como nós chamamos hoje, eram considerados animais imundos pela lei mosaica. Assim, os cães aparecem nas páginas da Bíblia com sentido pejorativo. E embora Deus nunca eleve um cão à categoria de um ser humano, ele rebaixa seres humanos ímpios à categoria de cães. No Salmo 22, o Cristo profeticamente declara ali: me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Salmo 22, versículo 16. Ele estava falando da sua morte, que viria no futuro, 1000 anos depois. Dos líderes de Israel, que às vezes servem até de paralelo com alguns líderes da cristandade, o Senhor falou também em tom pejorativo, como se fossem cães. E ele falou a mesma coisa dos perdidos, que são impenitentes. Veja as passagens. Todos os seus atalaias de Israel são cães, são cegos, nada sabem, todos são cães mudos. Não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. E estes cães são gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um para a sua parte. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão.
Ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Essas passagens estão em Isaías 56, de 10 a 11, Filipenses 3, 2, aí sim falando de homens na cristandade, comparando-os a cães, e Apocalipse 22, versículo 15, falando dos impenitentes que serão lançados no lago de fogo. O próprio Senhor também usou cães e porcos, que eram animais imundos, segundo a lei mosaica, quando ele quis compará-los a seres humanos ímpios, para os quais nós não devemos dar aquilo que temos do melhor e do mais precioso. O Senhor falou assim: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Mateus 7, versículo 6. Apesar de a lei dada a Israel proibir comer cães e porcos por serem considerados imundos, no Ocidente os porcos já terminam a sua existência na panela. Mas o mesmo ainda não acontece com os cães, que são considerados, por outro lado, uma iguaria para alguns povos orientais, que gostam de comer um cachorro. Nós chegamos então aos tempos modernos, quando pessoas passaram a preferir adotar animais a ter filhos. Quando nós encontramos celebridades deixando heranças milionárias para gatos, enquanto crianças morrem aos montes de fome. E quando nós vemos pessoas sendo presas e sem direito à fiança, trancafiadas numa mesma cela com homicidas, porque mataram um animal silvestre para comer, porque estavam com fome. Isso é configurado, essa última coisa que eu disse, é configurado no crime na legislação brasileira atual, matar um animal silvestre. É a mesma legislação que permite que você mate um ser humano, pague fiança e vá dormir em casa. Mas se você matar um animal silvestre, não tem fiança para você. Mas antes de prosseguir, nós vamos deixar claro que nada do que eu estou dizendo tem a ver com a crueldade com que os animais são tratados em circos. Eu odeio circo por causa disso. Sabe aquele negócio de treinar cachorrinho para ficar parecendo gente, andando de pé, dando pirueta? Eu odeio essas coisas. Porque eles sofrem. Eles sofrem. Também rodeios, eu odeio ver rodeios. Rinhas de galo, então, ainda bem que isso é proibido no Brasil, mas existem aos pencas por aí. Praças de touros, como tem na Espanha, no México, não é? Que são as touradas. Ou mesmo restaurantes que jogam lagostas vivas na água fervente. Depois que eu soube disso, eu nunca mais comi lagosta. Eu não como lagosta no restaurante porque eu sei que elas vão pegar daquele aquário bonito que elas ficam passeando. Você pode até escolher lá, apontar, e ele vai lá, pega, leva lá para dentro e joga num caldeirão de água fervendo. Alguns dizem que elas gemem de dor. Na verdade, aquilo é o ar que está saindo de dentro da carapaça da lagosta. Mas Deus, de qualquer maneira, Deus autoriza a matança de animais com os propósitos encontrados na sua palavra, para a sobrevivência do homem. Mas Deus abomina o tratamento cruel dado aos animais. Não é por alguém não concordar com a humanização de animais de estimação que isso signifique que esta pessoa aprove ou tenha prazer em maltratar animais. Não. Eu já matei animais, já matei frango, eu senti a pena de ter que matar. Mas eu tinha que comer o frango. É engano pensar que a crueldade contra o animal passe despercebida de Deus. Jesus disse: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Por isso é bom pensar 2 vezes antes de ferir um animal por motivo fútil. Mas a mesma passagem conclui outra coisa. Conclui que aos olhos de Deus, os animais são muito inferiores aos seres humanos. Veja só. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Mateus 10, 29 a 31. Depois de falar que Deus se preocupa com os pardais, ele deixa claro que o ser humano vale mais do que muitos pardais. Tentar inverter essa ordem é ir contra a ordem divina. E, infelizmente, é o que nós vemos acontecer com alguns que sentem maior compaixão por um cão do que por uma criança abandonada. Procure, se você quiser ter animais de estimação, vá em frente, mas procure suportar ou apoiar
os seus pensamentos a respeito disso pela palavra de Deus, e não contrariamente à palavra de Deus. Provérbios 12:10 diz que o justo tem consideração pela vida dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis. Sim, tem pessoas que gostam de torturar animais. Eu tinha amigo na minha adolescência que não podia ver um animal vivo, que ele matava. Passarinho, cachorro, gato. Mas, embora nós tenhamos que ter compaixão, e Deus proíbe, Deus condena a crueldade contra os animais, nós não podemos inverter a ordem estabelecida por Deus, não podemos exaltar os animais, porque isso vai levar fatalmente à idolatria, como mostra Romanos 1:22-25, que diz assim: dizendo-se sábios, os seres humanos tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. A tendência espiritualista da nova era desses tempos modernos tem as suas raízes no paganismo e na ideia de que nós podemos ter um mundo perfeito, sem sofrimento. Mas isso é uma ilusão. Uma ilusão que encontra guarida principalmente em pessoas que vivem numa bolha de conforto e de recursos nas grandes cidades. Mas em grande parte do planeta, os seres humanos lutam para sobreviver. E às vezes um cão ou um gato é um luxo, é uma boca a mais para alimentar. Em algumas regiões, a falta de recursos coloca nas mãos dos próprios habitantes, individualmente, terem de decidir fazer aquilo que nas grandes cidades, nos grandes centros, é feito por serviços de controle de zoonoses, ou seja, matar os animais que não servem, que não estão servindo para nada, que só consomem comida, ou que podem transmitir doenças. Nas cidades grandes, o poder municipal cuida de controlar a população de insetos, de répteis, de aves e mamíferos, porque a proliferação deles poderia trazer riscos para as pessoas. Mosquitos, escorpiões e cobras podem representar riscos à população e precisam ser mortos. Assim como também cães e gatos com algumas doenças incuráveis que são transmissíveis aos seres humanos. Eles são eliminados, eles são mortos nesses centros de zoonose. Animais de estimação têm esse destino nesses grandes centros, e a população de cães e gatos abandonados nas ruas das grandes cidades é 5 vezes maior do que a dos moradores de rua. Todos os anos, no mundo inteiro, quase 3 milhões de cães e gatos são sacrificados nos centros de controle de zoonose das grandes cidades por não terem abrigo para eles ou por não existirem um número de pessoas que possa adotá-los. Mas esse número é apenas uma fração pequenininha do que acontece realmente, principalmente com o sacrifício de filhotes nas áreas mais remotas do planeta. Alguém que trabalhe para sustentar sua família em lugares onde não existe acesso à esterilização de gatos e cães ou à adoção de animais, uma pessoa que viva num lugar desse não pode se dar ao luxo de transformar a sua casa num abrigo de animais. Então, ela simplesmente vai eliminar as ninhadas do seu cão ou do seu gato no todo ou em parte. Considerando que um cão ou gato pode produzir até 3 ninhadas por ano, com uma média de 6 filhotes cada vez, e às vezes dá o dobro disso até, e considerando que a maturidade de um filhote desse para atingir a idade de procriar é uma questão de meses às vezes, procure lembrar as aulas de progressão geométrica e tente fazer as contas, para você ver que situação ficaria um campesino, um agricultor morando numa região remota, se ele tivesse que criar todos os cães e gatos que a sua gatinha e a sua cadelinha viessem a parir. O Senhor deixou claro que, apesar dos nossos esforços de caridade, o sofrimento humano nunca será eliminado desse mundo. Ele disse isso pela palavra dele, quando ele disse aos discípulos: os pobres sempre o tendes convosco. João 12, versículo 8. E o mesmo vale para os animais, que também só deixarão de sofrer no futuro, numa terra restaurada, não pelos homens, mas pelo próprio Senhor, quando ele vier. O apóstolo Paulo fala de homens e animais quando ele mostra como a nossa queda no pecado trouxe consequências nefastas para toda a criação.
Paulo escreve assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, inclui os animais também, a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, 18 a 23. Animais, sejam eles de estimação ou não, podem nos ensinar muitas coisas, e o próprio Senhor os usou como exemplos, ao mesmo tempo em que não deixava de nos lembrar que jamais os animais deveriam ser elevados ao status de seres humanos. Ele disse: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Mas em seguida ele faz uma pergunta retórica, porque qualquer pessoa de sã consciência não teria dificuldade em responder. Ele pergunta assim: não tendes vós maior valor que elas, do que as aves dos céus? Mateus 6, 26. Uma pessoa inteligente diria: claro que tem. As aves valem mais do que os seres humanos, melhor dizendo, valem mais do que qualquer ave do céu, qualquer animal da terra. Por isso, ainda que se possa questionar o uso de animais para usos questionáveis, como casacos de peles, para ornamento apenas, porque tem regiões que eles precisam do casaco de peles, porque senão morrem de frio, usar para cílios postiços, de pelo de arminho, muitas madames que às vezes combatem o uso de animais e morte de animais estão lá com seus cílios que são de pelos de arminho, que são mortos para extrair o pelo para fazer cílios postiços. Ou então corridas de touro, touradas, que muitos apreciam, acham bonito, vão na Espanha, vão no México e querem ver uma tourada. Ou teste de cosméticos também. Tudo isso, muitas pessoas são contra, mas tudo isso, Deus pode usar os animais corretamente, quando corretamente usados, eles só podem servir, sim, para salvar vidas humanas. Curiosamente, muitos dos que se apresentam como paladinos da justiça animal, protestando contra a sua morte ou contra o uso dos animais na medicina, dirigem carros com assento de couro, usam bolsas e calçados de couro, ou casacos também, às vezes de couro, usam uma infinidade de produtos que só existem graças ao sacrifício de animais e não se sentem nem um pouco com remorso por causa disso. Ao sabermos que um ser humano vale mais que muitos pardais, como disse Jesus, não há nada de errado em se usar animais para a subsistência humana, ou até para salvar vidas. Por isso não existe proibição divina para que animais sejam utilizados em testes de novos medicamentos, na extração de órgãos, como são as válvulas cardíacas extraídas de porcos, ou até na preparação de medicamentos, soros e vacinas. Pessoas radicalmente contra o uso de animais na medicina não hesitarão em correr para o hospital se um filho for picado por uma cobra ou mordido por um cão raivoso. E elas não pensarão duas vezes ao autorizarem a aplicação de soro antiofídico ou antirrábico no seu filho, mesmo que esse soro exista graças ao cavalo, que recebe injeções periódicas de peçonha de cobra para o seu sangue produzir o soro antiofídico. E eu não acredito que o cavalo se divirta cada vez que ele toma uma injeção de veneno de cobra. Ainda que em pequenas doses, claro que isso tem efeitos nele. Ou também o camundongo. O camundongo, cujo cérebro é contaminado com o vírus da raiva, para depois ser espremido, transformado no soro que o filho desse protetor de animais vai tomar para sobreviver à mordida de um cão raivoso. Você preferiria ver o seu filho morrer depois de picado de cobra ou mordido por um cão raivoso por ser contra o sofrimento do cavalo ou a morte do camundongo? Pois saiba que o simples ato de você levar o seu cão ou seu gato para ser vacinado contra a raiva só é possível graças à morte de filhotes de camundongos. Então é melhor você se acostumar com o fato de que, apesar de Deus
condenar a crueldade, ele deu os animais para que fossem úteis aos homens, inclusive para garantir a sobrevivência humana por meio de alimentos e medicamentos, e para isso, muitas vezes, precisam ser sacrificados, claro. Por isso, nós comemos carne. Nós usamos uma infinidade de produtos de origem animal, medicamentos, até objetos de uso diário. Talvez você não saiba, mas a purificação do açúcar é feita com ossos de boi. A gordura dos bois é usada em algumas marcas de cosmético, de amaciante de roupas, de shampoo, de condicionador de roupas, de dentifrício. Até a gelatina daquela cápsula de medicamento que você toma veio do porco. O giz de cera dos seus filhos veio do porco. O chiclete, as cordas de alguns instrumentos musicais também começaram a sua existência ou num pasto, ou na granja, ou no chiqueiro. E o tamborim que toca na hora que se aprecia aquele samba? De onde você pensa que veio aquele couro? Sem falar no seu cão e no seu gato, que são animais carnívoros, para os quais você compra ração enriquecida com proteína animal. Porque eles precisam disso para terem boa saúde. Hoje, alguém que nunca viveu na zona rural pode ficar indignado ao encontrar um cavalo puxando uma carroça e achar isso uma crueldade. Eu também acho que é uma crueldade quando isso é feito no meio do trânsito pesado de uma grande cidade. Mas até a invenção do vapor e depois e também até a invenção do motor a combustão interna, foram os animais que proporcionaram a força motriz para o transporte e para a indústria. Não existiria civilização se não existissem animais. Durante toda a minha infância e adolescência, o leite, o pão, a carne, o peixe eram entregues na casa dos meus pais por meio de carroças. As facilidades das tecnologias modernas acabaram criando toda uma geração que nasceu e cresceu numa bolha de um palco que não dá acesso ao que acontece nos bastidores. Então muitas crianças hoje não fazem ideia da origem daquele hambúrguer que elas comem na praça de alimentação do shopping. Pensa que aquilo vem de alguma máquina que fabrica hambúrgueres, tirando do ar. Talvez nunca mais comessem carne nas refeições ou ovos com bacon no café da manhã se conhecessem o processo sangrento de produção desses alimentos. Eu tive um professor cujo filho pequeno se recusou a comer peixe depois de descobrir que ele morria para virar comida. Ele não sabia que o peixe tinha que morrer para virar comida. Mas uma criança criada na roça sabe perfeitamente que aquele porquinho bonitinho que ela ajuda a alimentar só existe porque é uma fábrica de linguiça, de costelinha, de pernil, de bacon em desenvolvimento. E que direta ou indiretamente vai terminar sustentando a família. O mesmo vale para a galinha, para a vaca, e até para os cachorros do sítio, que as crianças do sítio não chamam de pet. E também não criam, embora elas não criam para comer, né? Mas para outras tarefas úteis na vida da zona rural. Um sitiante pobre que veja sua cadela parir uma dúzia de cachorrinhos não poderá se dar ao luxo de criá-los e nem deixá-los vivos vagando pela zona rural, porque eles acabarão se tornando predadores de galinhas. Ou vão representar um risco à vida humana, se eles forem atacados por morcegos, transmissores de raiva. Para as pessoas da minha geração, não era estranho ouvir de um sitiante dizendo que separou um ou dois filhotes da ninhada da cadela ou da gata e afogou o restante. Isso era muito comum escutar isso. Eu me lembro, a proliferação de cães e gatos na zona rural só criaria problemas. Daí a necessidade de sacrificá-los, como fazem as prefeituras das grandes cidades. A questão é que na zona rural não tem centros de zoonose, não é? Pelo menos nos lugares mais remotos. A legislação atual diz que no Brasil, o dono pode matar animais produtivos doentes cujo tratamento represente custos incompatíveis com a atividade ou com os recursos do proprietário da fazenda. Ao comentar essa lei de eutanásia animal, não faltam comentários de protetores de animais, como o de uma protetora de animais que diz o seguinte: a nova regra é desumana, pois o fazendeiro deveria colocar em sua planilha de custos que bichos também precisam de tratamento. Ela não ia querer depois pagar esse acréscimo no bife que ela come. Com certeza ela nunca criou animais no campo. Será que ela estaria disposta a adotar 300 vacas ou 3.000 galinhas doentes? Milhares de animais assim são sacrificados quando são acometidos de doenças.
incuráveis, que podem contaminar outros e abalar a economia de toda uma região. Quantas vezes você ouviu dizer de rebanhos inteiros que tiveram que ser mortos por causa de febre aftosa, ou por causa da doença da vaca louca, ou até mesmo em granjas que tiveram toda a sua produção dizimada por alguma doença transmissível e que não podia deixar continuar? Quantas vezes você ouviu dizer que a Rússia deixou de importar carne do Brasil por causa de doenças no pasto dos criadores brasileiros? Outra defensora de animais comentou o seguinte: não atentaram para o fato de que a eutanásia deve ser praticada em benefício do animal, não de seu proprietário. Percebe aí a inversão de valores? Jesus, porém, diria a ela: bem mais valeis vós do que muitos pardais. Mateus 10, versículo 31. Veja o caso dos possessos gadarenos, libertados por Jesus. É um bom exemplo de onde o Senhor coloca a sua prioridade. Nem todos percebem que a humanização dos animais leva à inferiorização do ser humano, que é criado à imagem e semelhança de Deus. O Senhor não hesitou em permitir que demônios levassem à morte 2.000 porcos para salvar 2 homens apenas que estavam possessos. Os demônios que possuíam os homens rogaram a Jesus que lhes fosse permitido entrar nos porcos, e Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Marcos 5, 13. Mas para os gadarenos, e eu acredito também para muitos defensores dos animais, aquilo foi uma crueldade para com os animais. Porque, afinal de contas, o Senhor deveria ter pensado nos animais e não nos possessos. E também foi um péssimo negócio na visão dos gadarenos, não é? Eles praticamente expulsaram o Senhor das suas terras, sem pensar que poderia haver outros seres humanos ali, possessos, necessitados de libertação. Mas para eles, os animais tinham prioridade. E ao fazerem as contas, devem ter achado que sairia caro libertar outros seres humanos possessos a um custo de 1.000 porcos para cada ser humano. Toda essa celeuma em torno de animais está nos extremos, sempre nos extremos. Num extremo estão os que desprezam totalmente esses exemplares da criação de Deus, que são importantíssimos para o Criador. No outro extremo estão aqueles que elevam os seus bichinhos ao status de seres humanos, um degrau antes de transformá-los em deuses como fazem os pagãos. Os dois extremos são condenados por Deus. Nunca podemos perder de vista o aspecto utilitário dos animais. Eles servem a nós e não nós a eles. Mas eu já recebi uma mensagem de uma mulher cristã que perguntava, queria confirmar se o que o pastor disse era verdade. Provavelmente para agradá-la, não é? Ele disse que o cãozinho dela, que tinha morrido, se encontraria com ela no céu. Talvez até com um rabinho abanando assim, a hora que ela chegasse lá. Porque, segundo esse pastor, também existiam cavalos no céu. E aí ele mostrou Apocalipse 19, versículo 11, que diz assim: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Bom, se quiser saber mais sobre isso, faça uma pesquisa. Existem cavalos no céu? Mário Persona, porque eu já respondi essa pergunta. Eu acho que foi para essa mulher mesmo que eu respondi. Na antiguidade, a utilidade dos animais era equivalente à do atual cartão de crédito, porque eles eram muito práticos para ser levados em viagens. Eles caminhavam sozinhos e para serem usados como moeda de troca. Eles podiam ser usados em qualquer país, aceitava animais úteis, né? Animais de rebanho para troca. Esse foi também um dos motivos da preocupação de Deus pelos animais no livro de Jonas, quando ele diz assim no final: e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Jonas capítulo 4, versículo 11. Os seres humanos sempre dependeram dos animais, e Deus sabe disso. Por isso ele também tem interesse em que sejam bem cuidados os animais, para que os seres humanos também tenham as vantagens, recebam vantagens disso. Quando eu morava num sítio no interior de Goiás, eu tive galinhas, tive patos, tive galinha de Angola, tive 2 cavalos, tive algumas cabras, algumas ovelhas e tive cães também. Eu até ganhei um gatinho, mas ele ficou doente e morreu. Eu tive um carneiro, que ele cresceu e aprendeu a me atacar
cabeceando as minhas pernas. Ele vinha correndo e dava uma cabeçada nas minhas pernas e me jogava para o alto. Aí, depois que eu soube de um carneiro naquela região que havia matado um boi, eu vendi o meu carneiro. E na fazenda para onde ele foi levado, o carneiro quase matou um homem, um senhor de idade. No Antigo Testamento, Deus ordenava que animais que atacassem humanos fossem mortos, mas a sua carne não devia ser comida. Veja, se algum boi escornear homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado certamente, e a sua carne não se comerá. Êxodo 21, 28. Voltando ao princípio da criação, lembramos então que Deus criou os animais para serem dominados pelo homem. Os animais formavam uma classe distinta e mais valorizada do que as outras coisas criadas, e mesmo mais até do que as plantas, porque nós não vemos Adão dando nomes aos vegetais e sim aos animais. Veja a passagem. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus e a todo animal do campo. Gênesis 2, 19 a 20. Bom, só isso já seria suficiente para mostrar a responsabilidade do homem no cuidado para com os animais de forma inteligente, com dignidade e nunca com crueldade. Se nós vivêssemos em um mundo perfeito, poderíamos parar por aí, mas a verdade é que não demorou para o pecado arruinar toda a criação, inclusive os animais. E Deus precisar matar um animal para cobrir a nudez do homem. Fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Gênesis 3, 21. Você teria coragem de dizer a Deus que ele foi cruel quando fez isso? Se Abel, mesmo vegetariano, como era na época todos os homens, era pastor de ovelhas, isso era porque ele devia tirar delas o leite para o seu sustento e a lã e também o couro para suas vestes e utensílios. Animais passaram a ser usados também para sacrifícios e após o dilúvio Deus aprovaria a matança de animais para alimento, como eu já disse antes. Permanece o fato, porém, de que o homem tem domínio sobre os animais e deve exercer esse domínio visando a sua utilidade para a sobrevivência humana e não para diversão com práticas cruéis, como nas touradas e até nos rodeios. Eu não me lembro qual foi o poeta que escreveu, e acredito que era até um poeta espanhol, se não me engano. Ele escreveu que numa tourada os mais cruéis não são nem o touro e nem o toureiro, mas quem pagou o ingresso para ver, porque o touro e o toureiro estão ali lutando pela sobrevivência, mas a plateia paga para se divertir com o sangue e a morte de qualquer um dos dois, não importa, do touro ou do toureiro, desde que um dos dois morra, eles vão sair satisfeitos com aquela tourada, só não podem sair vivos, touro e toureiro. Se você trata bem o seu cão, o seu gato, o leva ao veterinário, o veste de lã nas noites frias, procura dar a ele uma boa vida, melhores rações, você está dentro do que Deus determinou. Você tem domínio sobre ele. Mas o mesmo direito e domínio tem o pescador que tira o peixe da água para que ele morra por asfixia, para ser vendido na feira. Ou o açougueiro que mata o boi ou a ovelha ou a cabra com uma pancada na testa para atordoar o animal e uma facada no pescoço ou no coração. Ele também está correto em fazer isso, porque ele precisa sobreviver. Nem você, nem eles estão agindo errado. Isso que é preciso entender. Todos estão usando do domínio que Deus deu a eles sobre os animais. Embora muitos dos que hoje vivem na bolha da civilização moderna não façam ideia de que essas coisas acontecem nos bastidores e são, sim, aprovadas por Deus. Ou como você acha que morriam os peixes que Jesus comia, ou os cordeiros que os judeus preparavam para celebrar a Páscoa todos os anos em Israel? Para alguém vivendo na cidade moderna, fica realmente difícil entender como um sitiante, numa região sem recursos, poderia preferir sacrificar o seu cão comedor de galinhas para preservar as aves que lhe servem de alimento ou de moeda de troca para adquirir sementes para plantar ou remédios para curar sua família. Para um cidadão cosmopolita, entender isso exige uma mudança drástica de mentalidade cultural. E sabemos que não é algo fácil. Afinal, no outro extremo, nós encontramos os 5 milhões de bois e vacas que vagam livremente pela Índia e atrasam o transporte de carros e trens e causam acidentes e matam gente nos acidentes. Porque lá eles têm uma diferente
percepção do que são os animais, totalmente contrária à palavra de Deus. Aliás, lá na Índia, aquela expressão que tem boi na linha, lá é literal, porque tem trens que ficam parados horas até tirarem o boi da linha. O meu intuito não é o de condenar quem trata bem seus cães e gatos, mas de mostrar o equilíbrio que a Bíblia exige. Mas não pense que eu paro por aqui. Não. Eu acredito que um cristão que já tem demonstrado seu grande amor e apreço por cães e gatos deveria fazer o mesmo pelo ser humano, e numa proporção ainda maior. Então, que tal você avaliar o seu gasto, quanto você gasta com o seu cão ou com o seu gato, e destinar também uma parcela do seu orçamento doméstico para adotar uma criança? Olha só que ideia legal. Você não precisaria adotá-la no sentido de levá-la para casa, mas você poderia participar da sua educação, da sua alimentação, do seu tratamento médico, doando um valor mensal para alguma instituição de amparo ao menor, não é? Isso existe aos montes por aí. Mas quanto doar? Bom, foi para isso que eu sugeri que você avaliasse o quanto você gasta mensalmente com seu cão e gato, com ração, com cuidados, com veterinário, com hotel de pet, coisa assim. Avalie quanto você gasta e a partir desse valor, defina quanto você iria destinar a uma criança necessitada. Mas lembre-se de fazer isso segundo o padrão de Deus. Para quem uma criança vale muito mais do que muitos pardais. Mateus 10, 31. Então faça as contas de seus gastos com seus pets, multiplique pelo valor que achar que Deus deve atribuir a uma criança e vá adiante. A conta é difícil de fazer. Não acha que é difícil? Muito difícil de fazer essa conta. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.